Então, as últimas são as leis recentemente aprovadas na Assembleia da República, não é? Que claramente determinam que, caso a criança se queixe de coerção, por exemplo, à sua liberdade, ou que os pais não o deixam ser livre para escolher de que sexo é que querem ser, os filhos são imediatamente retirados aos pais logo na escola. Os pais, quando chegam à escola, podem ir buscar, já lá não têm os filhos. É um erro pensar que o ataque de Satanás no Éden se destinava simplesmente a Adão ou a Eva. Quando Satanás atacou o casal no Éden, ele pensava em algo maior. A humanidade. Satanás atacou a primeira instituição criada por Deus no Éden, a família. E ele sabia que seus efeitos iriam se desdobrar, iriam se estender até os dias de hoje. Um texto que comprova isto é Romanos 5, versículo 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, nós herdamos os pecados de Adão. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Deixa eu contextualizar. Você nasceu, você é um pecador. Ok? Não, calma, não fiz nada, sim, mas você é um pecador. Porque você herdou os pecados de Adão. Ok, mas eu vou começar minha vida e vou fazer tudo certo. Você não pode, você não consegue fazer isso. Porque você nasceu com a natureza pecaminosa. Ok? Simples assim. Você precisa de um Salvador. É por isso que João 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos de Jesus. A propósito, essa mensagem que a Páscoa quer nos trazer, a morte e ressurreição de Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu a morte que eu e você merecíamos, para que nós tivéssemos a possibilidade de vida eterna sob a condição. Na verdade, eu não vou colocar aqui a condição, porque eu já falei possibilidade. Para que nós tivéssemos a possibilidade de vida eterna. Ok? Agora, caso você esteja curioso, Camupa, qual que seria a condição? A condição seria que só tenha vida eterna aquele que crer em Jesus. Ok? Só tem a vida eterna aquele que crê em Jesus. E quando eu falo em crer, eu não estou a falar aqui em um conceito abstrato. Ah, eu creio. Não. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você foi à praia. E essa praia é conhecida pelos ataques de tubarões. Mas naquele dia tudo está diferente. O salva-vida te fala assim: olha, fique tranquilo, que não tem nada na praia. Okay? Não tem nada no mar. Pode entrar, tomar o seu banho tranquilo, não tem nenhum tubarão, já verificamos a área e está tudo bem. Ok? Você entra no mar, de repente você começa a sentir que alguma coisa vem por trás de você. Então você sai rapidamente do mar, crendo que tem um tubarão ali dentro. Ok? Você crê que tem um tubarão ali dentro. Você entra novamente? Não, né? Ok. Então é muito importante nós entendermos que crer não é um conceito abstrato. Crer muda a nossa forma de viver. Muda a maneira como nós tomamos as decisões. Bom, então, se você crer em Jesus, você terá a vida eterna. Se você viver uma vida nova em Cristo, você terá a vida eterna. Mas o que eu quero te passar aqui é que os efeitos do pecado de Adão e Eva se estendem até os dias de hoje. Bom, o vídeo que eu vou te mostrar hoje tem muito a ver com isso e tem muito a ver com o texto que nós vamos ler daqui a pouco. Ok? Mas antes de tudo, se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu for postar por aqui. E ao final deste vídeo, se você achar que este vídeo foi útil, importante, relevante para você, eu vou pedir para que você deixe o seu like. Quando você deixa o seu like, você fala assim para o YouTube: hey, este conteúdo é de valor. Então compartilha com mais pessoas. Pessoas que querem aprender sobre a identidade em Deus. Também te convido a deixar a sua satisfação ou insatisfação nos comentários. E a parte mais importante, te convido a compartilhar este conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Porque quando você faz isso, você permite que as pessoas entrem em contato com a palavra de Deus tal como ela é. Ok?
Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou ler o texto que eu prometi ler. Nós vamos assistir ao vídeo que provavelmente vai te deixar chocado, vai te deixar triste, mas eu vou te apresentar aquilo que a Bíblia diz, ok? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus 24, do versículo 37 ao 39. Aqui diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom, é muito importante aqui você entender que Jesus está falando para os discípulos que eles têm que viver em um estado de alerta, porque eles não sabem o dia e nem a hora. Mas eu quero chamar a sua atenção ao versículo 38, que diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Eu quero que você pense comigo. É normal comer e beber. São necessidades fisiológicas do ser humano, ok? São necessidades do ser humano. Por que o texto aqui destaca comiam e bebiam? Simplesmente porque eles comiam e bebiam de forma desregrada. Eu quero chamar a sua atenção ao fato de que Deus, desde o princípio, se preocupou com a nossa alimentação. Se você for lá no começo, Gênesis 1, versículo 29, você vai ver que Deus aqui separou o nosso cardápio. Ok? Aqui diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Ok? Aqui antes do pecado, então Deus nos dá uma alimentação na base de vegetais. Depois do pecado, com a entrada da morte no mundo, Deus permite a alimentação na base de carne. Ok? Mas não era qualquer tipo de carne. Deus separou os animais em duas categorias: animais limpos e animais impuros. Bom, alguns irmãos pensam que isso só aparece lá em Levítico 11, mas se você ler Gênesis 7, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Uma geração que não seguia os princípios de Deus, ok? Versículo 2: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Então você percebe aqui que antes de Levítico 11, Deus já tinha separado os animais em duas categorias: animais limpos e animais imundos ou animais impuros, ok? Então Deus separou os animais limpos para a nossa alimentação. Eu recomendo que você faça uma leitura em Levítico 11, ok? Então o que acontece é que o ser humano passou a comer e beber de forma desregrada. O ser humano se tornou seu próprio Deus, ok? O texto continua dizendo assim: casavam e davam-se em casamento. Se no Éden Deus celebrou o casamento heterossexual, que no caso é o casamento de um homem com uma mulher, casavam e davam-se em casamento, você já entende que é a Babilônia e a confusão. Os homens simplesmente começaram a deturpar os princípios divinos. Ok? E Jesus diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Eu não quero perder de vista o contexto que eu já mencionei anteriormente. Jesus aqui estava alertando os discípulos para ficarem vigilantes, ficarem atentos, porque a hora e o dia da vinda do Filho do Homem ninguém sabe, ok? Mas também há princípios aqui que nós devemos lembrar. Como é que foi nos dias de Noé? E nos dias de Noé, a maioria das pessoas não seguiam os princípios divinos. Não seguiam. Noé foi achado
justo naquela geração. Bom, eu acho que eu já falei demais. Eu vou logo te apresentar o vídeo que eu quero te apresentar. Só um detalhe. O vídeo que eu vou compartilhar contigo é um vídeo daqui de Portugal. É bem provável que você não esteja acostumado com o sotaque de Portugal, caso você mora no Brasil. Eu sei que aquelas pessoas que moram em Angola e moram aqui em Portugal já estão acostumados com o sotaque português. Então, eu vou acelerar um pouco a velocidade do vídeo. É bem provável que você não entenda perfeitamente o que a mulher do vídeo vai falar. Mas o que eu te aconselho? Eu te aconselho a reduzir a velocidade do vídeo nessa parte, na parte que eu vou deixar a mulher aqui de Portugal falar, ok? Então, vamos lá. Quais é que são as últimas desta nefasta agenda da ideologia de género que está a acontecer em Portugal? Então, as últimas são as leis recentemente aprovadas na Assembleia da República, não é? Que claramente determinam que, caso a criança se queixe de coerção, por exemplo, à sua liberdade, ou que os pais não o deixam ser livre para escolher de que sexo é que querem ser, os filhos são imediatamente retirados aos pais logo na escola. Os pais, quando chegam à escola, podem ir buscar, já lá não têm os filhos. E isto tem tudo a ver com as leis que foram aprovadas agora. Um rapaz que autodetermine ser uma menina pode ir à casa de banho das meninas, entrar na casa de banho das meninas. Realmente isto está tudo a avançar a uma velocidade de cruzeiro e tivemos também uma lei que, entretanto, entrou ali subrepticiamente, que, por exemplo, diz que os pais, ao registar uma menina, podem registá-la já com o nome de menino. Só que depois aquilo é muito giro, porque aquela criança só pode mudar de nome mais tarde caso mude de sexo. Ou seja, ela nunca se vai encontrar. Portanto, são leis perversas, aprovadas às pressas, nos últimos dias de uma legislatura miserável, que claramente expropriou os pais da educação dos seus filhos. Deixa eu te falar algo. Você só encontra a sua identidade em Deus. Distante de Deus, você só encontra confusão. Eu já li várias teorias que falam sobre a origem da vida no planeta Terra. E é muito engraçado que as outras teorias falam. As outras teorias colocam o ser humano em pé de igualdade com os animais. É claro, nós devemos tratar os animais, mas nós não estamos no mesmo patamar que os animais. Nós fomos criados para dominar os animais. Nós somos a coroação da criação. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, vamos ler do versículo 26, para que você entenda uma coisa. Versículo 26 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27. Criou Deus, pôs o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Preste muita atenção. Vou ler de novo. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, repito o que eu falei anteriormente. Você só encontra a sua identidade em Deus. Distante de Deus, só há confusão. É isso que nós estamos a ver agora. E quanto mais o tempo passar, esse quadro vai se agravar. Nós temos que incentivar os nossos filhos a terem autonomia para tomarem decisões. Mas também nós temos que ensinar os nossos filhos a entenderem que há coisas que foram estabelecidas por Deus. A nossa identidade é estabelecida por Deus. Você não escolhe se você nasce homem ou mulher. Você nasce porque é Deus. É Deus quem decide quem você é. Ok? Nasceu com órgão genital masculino, é homem. Nasceu com órgão genital feminino, é mulher. Nós fomos criados homem e mulher. Não há nada fora disso. Eu não estou aqui a pregar a ideia de que você não tem que decidir por você mesmo. É claro, no final das contas, a vida é tua. Você faz o que você bem entender. Eu estou simplesmente a apresentar
aquilo que a Bíblia diz a respeito da nossa identidade. Porque nós estamos inseridos num mundo onde as pessoas não sabem o que elas são. As pessoas não sabem de onde vieram. Elas não sabem para onde vão. Então há uma necessidade urgente de mostrar a nossa origem, mostrar quem nós somos e mostrar para onde nós vamos. Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É nossa responsabilidade como pais ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar. Filho, um homem se veste assim. Filha, uma mulher se veste assim. Filho, você vai ser um grande pai de família. Filha, você vai ser uma grande mãe de família. Filho, você vai ser um exemplo para a sociedade. Filha, você vai ser um exemplo para a sociedade. Porque vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, Deus vos criou. Isso tem que ficar claro na cabeça dos vossos filhos. Porque se você não fazer, o inimigo vai fazer. O inimigo traz confusão. O inimigo traz destruição. O inimigo traz morte. E é isso que nós devemos entender. Nós devemos ensinar aos nossos filhos que eles devem se vestir como homem. Nós devemos ensinar às nossas filhas que elas devem se vestir como mulher. O mundo quer trazer uma ideia de que você faz o que você quiser, você se veste como você quiser, você não precisa viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Deuteronômio 22, versículo 5, diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer um que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Ou seja, há roupas específicas para homem e há roupas específicas para mulher. Ok? Agora vou ler uns textos que eu considero ser muito pesados, mas é isso que a Bíblia diz, certo? Levítico 18, versículo 22 diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. A mesma ideia nós encontramos em Levítico 20, versículo 13, que diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável. Eu não preciso terminar de ler este versículo porque é muito forte. Eu aconselho que você leia na sua casa. Eu quero terminar este vídeo lendo 1 Coríntios 6, do versículo 6 a 11. Mas antes eu acho que eu vou ler um versículo que fica um pouco mais adiante, que é o versículo 19, versículo 20. O versículo 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Okay? Nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. E a maneira mais simples de glorificar a Deus através do nosso corpo é seguindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Agora vamos ler 1 Coríntios 6, do versículo 9 a 11. Aqui diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu espero que de verdade esta última parte se aplique a muitas das pessoas que me assistem e que venha a se aplicar a muitas das pessoas que me assistem também, ok?
nós encontramos a nossa real identidade em Deus. Distante de Deus, só há confusão. Bom, deixa a tua opinião nos comentários. E a parte mais importante, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. Há muitas pessoas ali que não sabem quem elas são. De verdade, elas não sabem quem elas são. Se aparecer alguém e falar assim, olha, você é uma tartaruga, a pessoa passa a viver como uma tartaruga. Você é um cachorro, a pessoa passa a viver como um cachorro. Você pode até rir, mas no mundo em que nós vivemos, existem... Eu não sei como chamar isso, mas existe todo tipo de pecado que você pode imaginar. Mas é muito importante que nós nos lembremos que Jesus disse que, como foi nos dias de Noé, será nos dias que antecedem a sua vinda. E nós vemos tudo isso nos nossos dias, certo? Bom, essa é uma mensagem muito importante a ser pregada nos nossos dias. Eu espero de verdade que esta mensagem chegue o mais longe possível. E obrigado a você por ter me assistido e por ter deixado seu like, comentado e compartilhado este vídeo. Bom, te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.